Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal, curtisse, compartilhasse. Isso é uma forma de você estar semeando a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Salmo 80, versículo 5, que diz assim: Tu os alimentastes com o pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas. Afinal de contas, qual que é o pão que Deus nos oferece, não é? Bom, o salmista fala no Salmo 78, e nós já vimos, do pão dos anjos, não é? Mas aqui no Salmo 80 ele fala de um outro tipo de pão. É o pão de lágrimas. O primeiro lá parece que é um pão maravilhoso, não é? É o pão dos céus, é o maná que sustentou Israel enquanto eles estavam lá atravessando o deserto. É por isso que é chamado de pão dos anjos, o maná. O segundo parece que é um pão amargoso. É um pão que a gente não gosta de comer. É o pão de lágrimas. Embora eles sejam assim muito diferentes uns dos outros, não é? O pão de lágrimas e o pão dos céus, ou o pão dos anjos, eles são ambos fabricados pelo mesmo Deus. Tem gostos diferentes, não é? Mas os dois fabricados pelo mesmo Deus e com propósitos diferentes também. Também em circunstâncias diferentes. O segundo pão, o pão de lágrimas, ele pode assim não ser muito agradável ao paladar, mas é extremamente necessário em certas ocasiões pelas quais nós passamos, não é? O pão de lágrimas também é chamado de pão da adversidade, pão de dores, pão da angústia. Lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 20, fala exatamente a respeito disso, porque ele tem propriedades terapêuticas, curadoras, saradoras, não é? É indicado em crises profundas em que muitas vezes nós passamos tanto de cunho religioso como moral, e esse pão, ele dissolve o orgulho, ele acaba com os nossos compromissos pecaminosos, ele é um pão que ele também acaba dissolvendo a incredulidade, a rebelião, então ele acaba nos colocando no caminho do Senhor, no caminho correto, né? Nos põe nos trilhos de novo. Então esse pão de lágrimas, ele nada mais é do que aquele pequeno ou longo período de confusão que nós passamos, não é? Confusão mental, dúvidas, incertezas, é esse desassossego do coração, é essa tristeza íntima que nós não queremos transparecer para ninguém, é esse medo que nós temos do futuro ou mesmo do presente, não é? É esse desalojamento, essa enfermidade que muitas vezes chega sem avisar, esses reveses da vida que acontece tanto na família, isso tudo acaba se tornando o pão de lágrimas, não é? São essas apreensões econômicas que muitas vezes nos espreme e acaba então vertendo a lágrima. E esse acaba sendo mesmo o pão que Deus providencia para nós. Sabe, meus irmãos, o salmista sabia muito bem o que era comer o pão de lágrimas, ou beber lágrimas, não é? Ele fala no Salmo 42, no versículo 3, diz assim: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Só que tem uma coisa, depois de produzir os efeitos necessários, não é? Então essa medicação do pão de lágrimas, ela é suspensa e aí então volta-se a se derramar sobre nós o pão dos anjos, o pão da provisão de Deus, o pão da presença e da sustentação do Senhor. Amém? Fica com essa palavra.